Ana, então vou repassar para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou fazer a aula de hoje e na sequência, no final da aula, eu passo as provas, tá ok? Eu coloco no grupo aqui de WhatsApp, tá bom? Só para deixar assim vocês mais tranquilos, as provas são muito parecidas e então dá para trabalhar legal aí se vocês depois forem tentar resolver os exercícios, né, que não couberem na aula, eles são muito parecidos, tá ok? Então, bom, a primeira questão, essa aqui é a primeira questão da prova um. Tá todo mundo enxergando na lousa aí? Ah, outra coisa, pessoal, vocês podem em qualquer momento fazer pergunta, né? Tá bom? Qualquer momento. A Ana vai estar. Ana, aqui, então, é o seguinte, Eduardo. Você, na sua tela da lousa, no canto superior direito, tem um ícone com três pontinhos. Clica nesse ícone aí, Eduardo. Um ícone com um íconezinho que você clica nele. Viu? Legal. Abriu a lousa agora? Legal, a Ana está gravando. Então depois essa aula fica disponível para vocês assistirem de novo, tá? Pessoal, então vamos lá. Ó. Primeira questão era uma questão de verdadeiro ou falso. E aí, na verdade, são cinco questões nenhuma, né? Pensando bem, né? Cada uma é uma. Mas são relativamente rápidas, assim, tá? Então, uh, existe um critério com relação ao item A, por exemplo, onde ele pergunta se o número 937 é primo, tá ok? Então tem um critério aí para a gente verificar se um número é primo ou não. Né? É um... ele é bem fácil, nós vamos ver, tá? E... Um minutinho. E ele tem o nome de crivo de Eratóstenes. Ou seja, é uma coisa antiga, já muito antiga. Com mais de 2000 anos, tá? Então, é ele que nós vamos usar. Eu já explico aí qual é, rapidinho, só um minutinho. Eu estou abrindo a lousa no meu tablet. Só um minuto, tá, pessoal? Então tá, vou resolver item por item. Então estamos aqui no item A. Então, olha só, o que é esse crivo de Eratóstenes? É o seguinte, você não precisa saber o nome, né? Lembra disso, só... Quer dizer, é uma boa, né? Vocês serão professores de matemática, mas para a prova não precisa. Crivo de Eratóstenes.
Então eu vou escrever mais uma vez, só para a gente, na hora que vocês estiverem estudando, para lembrar o que foi usado aí, né? Então, o que é o crivo de Eratóstenes? Ele fala o seguinte, ó, seja seja n um número natural maior ou igual a 2, maior ou igual a 2, e P, todos os primos, os números primos, né? Que satisfazem agora eu vou escrever, satisfazem a condição P menor ou igual a raiz desse número n aí, tá? Satisfazem essa condição aí. Ó, então, vírgula, n será um número primo se n não, até coloquei em maiúsculo aqui, for divisível por nenhum dos números, nenhum dos p's, dos números p, dos primos, tá certo? Então vamos aplicar isso. Então o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente pega o número que a gente quer saber se é primo ou não. Tá? Tiramos a raiz dele. Então, o nosso n aqui no caso, ele é 937. Tiramos a raiz de 937. Ou, então, aí não é um número com raiz exata, né? Eu não me lembro se lá na prova de vocês podem usar calculadora. Bom, mas 937, bom, a raiz de 900 é 30, né? Então, a raiz de 937 um pouco, é maior que 30 e menor que 31, pelo menos. Teria que fazer 31 ao quadrado. Mas, se você usar a calculadora, isso vai dar aproximadamente... Não pode, né, Ana? Então, beleza. Então, se não pode, vamos conversar uma coisa aqui. Vocês estão lá na prova, tá? E aí, como é que funciona? O que você vai fazer? Bom, será que raiz de 937 é exata? O que a gente faz, então, para verificar isso, tá? Isso para todo mundo, tá? Então, a primeira observação é que raiz de 900 é 30, né? Todo mundo... Isso é uma coisa que dá para saber, né? Raiz de 930. O próximo cara com raiz exata maior que 900, então, é o 31 ao quadrado, tá certo? 31 ao quadrado
Vamos fazer a conta. 31 ao quadrado, 31 vezes 31. Claro. Vou fazer aqui. Isso também vocês têm condições de fazer sem calculadora. Então, 31 ao quadrado vai dar 961, que é maior que 937. Tá certo? Então, olha só. Mais uma vez, eu tô aqui num procedimento como se a gente não tivesse calculadora lá para vocês trabalharem, certo? Então, o que a gente sabe? A gente sabe, então, com essas contas aqui na lateral, que raiz de 937 é menor do que 31. Certo? Menor do que 31. Né? Nem pode ser igual. Então a gente sabe que nós sabemos que 937 é maior que 900, que por sua vez é menor que 961. Bom, se você tirar a raiz de todo mundo, as raízes então respeitam essa condição também, né? Quer dizer, a raiz de 900 vai ser menor do que a raiz de 937. Que nós estamos querendo estimar, nós estamos estimando, né? Que por sua vez vai ser menor que a raiz de 961. Ok? Tá. Só que a raiz de 900 é 30. E raiz de 961 é 31. Então a gente conclui, né, que raiz de 937 é maior que 30 e menor que 931. Perdão, 31. Então, só para concluir a 30 aqui. Então, pessoal, eu vou pegar todos os números primos menores que 31. É o próximo passo, né? Pegar todos os números primos menores que 31 e vou verificar se o 937 é divisível por algum deles. Então, eu quero pegar todos os P primos menores que o 31. Ó, o 31 não entra. Hein? O 31 não entra. Então, quem são os primos menores que 31? Bom, são eles o 2, o 3, 5, 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e o 29. O 31 é primo também, só que a gente não pega o cara, porque nós queremos todos os primos menores
que é a raiz de 937. A raiz de 937, podendo ser igual, inclusive. Mas a raiz de 937 é menor que 31. Então eu não posso pegar o P sendo igual a 31. Tá? Agora, a sua missão é verificar se o 937 é divisível por algum desses caras aí. Isso, aproximadamente 30,5. Isso mesmo. Tá. Bom, para a gente ganhar tempo, né, nós não vamos verificar um a um aí. Então a gente vai concluir, né? Na sua prova você vai estar lá fazendo. Você tem que verificar se o 937 é divisível por 2. Você vai lá, tenta fazer a conta, vai ver que não é divisível. Depois você faz por 3 e assim por diante, tá? A conclusão que a gente vai chegar aqui é que o 937 não é divisível por nenhum desses primos. Tá? Então eu vou escrever isso. Na sua prova você teria que fazer isso, mas a gente vai ganhar tempo aqui, né? Então, como 937 não é divisível por nenhum dos primos acima, vírgula, que 937 é primo. É um número primo. Bem, vocês entenderam? O que é esse crivo de Eratóstenes aí? Oh, caramba. Beleza, todo mundo entendeu, gente? Tranquilo, né? Beleza. Aí, dentro dessa questão, ainda tem questões que envolvem o estudo de múltiplos, tá certo? Múltiplos. Então, a questão B é a seguinte. E aí, pessoal, vou ser sincero com vocês. O 1B, né? Ele tem um... Daria para brigar caso você dissesse que é verdadeiro, tá? Mas eu vou explicar por quê. Então, ele no item B afirma o seguinte. E aí nós temos que dizer se é verdadeiro ou falso. Então a afirmação dele é a seguinte. Há dois números de 3 logaritmos que são pares e múltiplos de 11 e divisíveis por 13. Há dois números de 3 logaritmos que são pares, múltiplos de 11 e divisíveis por 13. Bom, vamos lá. Essa questão não é tão difícil assim. Então, pessoal, eu vou escrever uma sentença em matematiquês aí, vocês vão me dizer se vocês entendem ou não. Vamos supor que esse número que nós estamos buscando seja x, tá ok? Primeiro, ou esses números, né? Se esses números que nós estamos buscando, eles são pares, múltiplos de 11 e divisíveis por 13, bom, se um número é par, é porque ele é múltiplo de 2. Primeira consideração. Se um número é múltiplo de 11,
Bom, então já está dito, ele é múltiplo de 11. E se um número é divisível por 13, é porque ele é múltiplo de 13, pessoal. Tá ok? Então, nós estamos buscando os números que são simultaneamente pares, portanto múltiplos de 2, múltiplos de 11 e divisíveis por 13, portanto múltiplos de 13. E esses números são, bom, números de 3 algarismos, então a gente está trabalhando com números inteiros, ok? E estou, então, concluindo o seguinte. Os nossos números são do tipo 2 vezes 11 vezes 13 vezes k. Então, os nossos números são do tipo 22 vezes 13, isso dá 286k vezes k. Eles são desse tipo. Tá? Quem é o k? O k são os naturais. Já explico. O primeiro natural positivo que eu consigo escrever, que é simultaneamente par, múltiplo de 11 dividido por 13, é o 286 vezes 1, com k sendo 1, ok? Ok, então se o k é 1, então a gente tem o primeiro número possível, que é múltiplo de 2, múltiplo de 11, divisível por 13. Primeiro número possível positivo e não nulo, né? Então nosso x seria o próprio 286. Detalhe, o 286, ele é um número de 3 algarismos, que é par, múltiplo de 11 e múltiplo de 13. Tá? Agora, o próximo número é para o k igual a 2. Se o k é 2, então o nosso próximo número é 286 vezes 2, que vai dar para a gente como resultado 572. Esse é o segundo número possível. Também tem 3 algarismos. O terceiro número possível é o k igual a 3. Se o k for 3, nosso x será 286 vezes 3, que vai dar para a gente x igual a 858. Opa, está dentro ainda, é um número de 3 algarismos. 858. Ok? E se o k for 4? Aí já passa. Se o k for 4, nós temos ainda um número que é um múltiplo de 2. E, portanto, par, né, como ele queria. Múltiplo de 11 e múltiplo de 13. Mas ele não tem 3 algarismos, ele vai ter 4 algarismos, que é o 276 vezes 4. Tá. Agora vamos à discussão lógica da parada aí, que eu acho que tem um furo. E se eu estivesse fazendo essa questão, eu não daria ela como verdadeira. De acordo com o gabarito. Ao contrário, pessoal. Eu daria ela como verdadeira, o gabarito está dando falso. Deixa eu fazer uma coisa aqui que rapidinho para vocês. Só um minuto. Pelo menos para vocês.
Ó, eu passei para vocês aí no WhatsApp a prova que eu estou resolvendo, tá? Eu queria que vocês dessem uma olhada no gabarito. Ele vai falar que é falso. E aí tem uma discussão que é a seguinte. Ele vai falar que a B é falsa. Porque como ele encontrou 3 números que satisfaz e a pergunta é se há 2, ele diz que é falso. Mas a pergunta para ser falsa, desculpa, a afirmação para ser falsa, ela deveria estar assim, ó, há somente ou há exatamente 2 números de 3 logaritmos que são pares e múltiplos de 11 divisíveis por 13. Se ele usasse a palavra há somente ou há exatamente, esse item de fato seria falso. Mas quando ele fala que há 2 números de 3 logaritmos, quando há 3, há 2. Então, na minha opinião, essa questão não é falsa. Mas vamos no critério da Univesp, desse professor aí que eu não sei quem é. Tá? Na matemática, normalmente, quando você quer fazer uma afirmação lógica sobre existir, existe uma diferença muito grande entre existe ou existe somente na lógica. Tá legal? É como se eu te perguntasse assim: você tem um par de sapatos? E se você tiver 4 pares de sapatos, você vai responder sim, eu tenho um par de sapatos. Mesmo tendo 4. Então quem tem 4 tem um. Ok? Agora, se eu te perguntar se você tem somente um par de sapatos, bom, se você tiver mais que um par de sapatos, sua resposta é não, eu não tenho somente um par de sapatos. Tá legal? Então, mas de qualquer forma, vamos seguir o critério aí da Univesp. Ele vai dizer que, em função da gente ter encontrado 3 valores, né? Esse e esse, que isso aí seria falso. Na minha opinião, não é falso. Mas tudo bem. Ele falou que é falso. MMC? Ou sim, MMC? Certo. O mínimo entre eles é ele mesmo, são eles mesmos porque eles são primos. Desculpa. O mínimo múltiplo comum entre 11 e 13 é o produto deles porque eles são primos. Pode ser também. Entendi. É o equivalente ao que eu fiz, né? Certo? Entendi. Sim, pode ser assim, sem problemas. Sem problema. Porque você já. é, Você começa multiplicando por 2 porque você está pensando nos múltiplos de 11 e 13. Eu já comecei pensando nos múltiplos de 2 porque ele falou que o número é par. Todo número que é par é múltiplo de 2. Então eu já acrescentei na minha resolução que eu estou buscando números que, pelo fato de serem pares, eu já botei um 2 aqui. Na sua resolução, esse 2 não entra, só entra o 11 vezes 13. Por isso que você começa na sua resolução trabalhando com 2, depois vai para 4, que é o meu que, ou seja, quando você começa trabalhando com 2, é o meu equivalente para k igual a 1. Quando você vai para 4, é o meu equivalente para k igual a 2. Quando você vai para 6, é o meu equivalente para k igual a 3. Porque 2 vezes 3, 6. Certo? Tá? Sem dúvida, dá para trabalhar assim. Legal. Outra coisa aqui, o A é verdadeiro, né? Então, aí já complica um pouco. Aí teria que ser assim, ó.
Se ele pedisse os números ímpares, só um minuto. Se fosse os ímpares. Ah, tem o ímpar. Eu vou ter que pensar um pouco como é que eu montaria isso. Ah, mas os ímpares, eles são do tipo um par menos um, né? Então eu pensaria assim, ó. Não, tudo bem, mas vamos lá. Como é que eu começaria, tá? Eu vou fazer aqui embaixo rapidinho aí. Aí você anota, tá? Mas assim, ficaria assim, ó. Se eu estivesse procurando um número x que fosse ímpar, ímpar. Se ele for ímpar, só um minuto. Seria algo assim. Bom, ele teria que ser múltiplo de 11 e de 13. Ele teria que ser múltiplo de 11 e de 13, né? E ele teria que ser ímpar. Para ele ser ímpar, ele tem que ser do tipo 2k menos 1. Porque todo ímpar é um par menos 1. Tá? E aí eu faria 11 vezes 13, que dá 143. Vou botar mais um, mas tanto faz, tá? Que multiplica 2k mais 1. Ó, 2k é um número par, que é multiplicado por 2. Quando você pega um número par e soma 1, ele é ímpar. Tudo bem? Então, o primeiro cara possível é quando o k é igual a 1, por exemplo. Que dá o 143 vezes 3. Depois, quando o k é 2. 143 vezes 5 e assim por diante. Tá? É, entendeu? Tá. Mas beleza. Eu vou apagar essa linha para vocês não se confundirem, tá, pessoal? Legal, vamos lá então. Estou dando continuidade, estou no exercício 1 ainda. E aí ele faz uma pergunta teórica, assim. Não, ainda não. Ele pergunta o máximo divisor comum entre 1850 e 50. Eu gosto de resolver assim. Ele afirma que o máximo divisor comum entre 1050 e 1800 é 50. Eu uso esse procedimento aqui. Tem aquele método das divisões sucessivas, pode ser também. Mas eu acho esse aqui mais seguro. Ó, você fatora os dois números simultaneamente. Dois ou mais, né, pessoal? Então, você quer o máximo divisor comum entre dois ou mais números? Fatore-os. O método da divisão, das divisões sucessivas lá, ele não serve para. Ele só serve para dois números. Tá. Então a gente faz a fatoração deles. Começa pelo 2.
Fatoração, pessoal, você tem que sempre começar pelo 2. Tá? Muito bem. O 2 divide o 1050, vai dar 525. E ele divide o 1800, então vai dar 900. Tá. Se esse fator primo dividiu todo mundo, então você guarda ele. Ele vai entrar no seu máximo divisor comum. Muito bem. O 2 divide 525? Não, mas ele divide o 900. Então eu continuo usando 2. E o que eu faço com o 525? Nada. Repete ele. Repete ele. Então você repete 525, porque o 2 não divide ele. E divide o 900 por 450. Esse 2 agora, que a gente usou, ele não entra no máximo divisor comum. Ainda temos que dividir por 2, porque o 450 é divisível por 2. Então, 525, 450 dá 225. E o próximo primo que você tem que testar é o 3. Bom, será que o 3 divide o 525? Se a soma dos dígitos do número 525 for divisível por 3, então 525 será 5 com 2 dá 7, com 5 dá 12. Como 12 é divisível por 3, 525 também é. Tá? Então, só um minuto, pessoal. (525) por 3 nos dá 175. Então, 175 aqui. 225 por 3 dá também, porque 2 com 2 dá 4, com 5 dá 9. Só um minuto. Então, 225 por 3 dá 75, certo? Então, perceba, o 3 dividiu o 525 e o 225, então ele vai entrar na conta do nosso máximo divisor comum. Será que dá por 3 novamente? Bom, 175, 1 com 7 dá 8, com 5 dá 13, não dá. 7 com 5 dá 12, 75 dá. Então continuamos com 3. Então aqui vai dar 175 e aqui vai dar 25. Beleza. Bom, já não dá mais por 3. Próximo primo é o 5. Então aqui vai dar 25, certo? Não errei aqui, vai dar 25. 35. E aqui dá 5. Que ainda dá por 5. Então, olha só. Tanto esse 5 anterior aqui, como esse aqui, vão entrar na conta do meu máximo divisor comum. Aqui dá 7, aqui dá 1. E por último, 7. E finalmente fatoramos todo mundo. Tá? Beleza. E agora? O que é o máximo divisor comum desses dois números? É o produto daqueles fatores primos que nós, durante a decomposição aí, dos fatores primos que dividiram
todo mundo em um dos passos das divisões, ou seja, esse 2 dividiu os 3 primeiros caras, esse 3 dividiu 525 e 225, esse 5 dividiu 175 e 25 e assim por diante. Então, conclusão, para fazer o MDC, eu faço o produto desses caras, ok? Então, quem é o MDC? De 1050 e 1800. É o produto de todo que dá 150. Certo? É 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 150. Então, o item C é falso, porque ele dizia que dava 50. Então, assim, essa questão é fácil, né, pessoal? Nada de... Vocês entenderam? Todo mundo entendeu aí, gente? Certo. Aí o item D, ele faz uma... Essa sim é teórica, é uma decoreba, né? Que se você não decorou em algum momento. Então, assim, em todas as provas, todas as provas aí da questão 1, na questão 1, tinha alguma decorebinha, né? No seguinte sentido. Ele faz a seguinte afirmação. E aí você tem que dizer se é verdadeira ou falsa. Não tem conta, né? Nada. Então, você sabe, você decorou, você não decorou. Esse é o lance. Então ele fala assim, afirma, né? A conjectura de Goldbach diz que todo inteiro par maior que 2 pode ser escrito como uma soma de dois primos positivos. Então, essa é a seguinte, você sabe ou não sabe, isso aqui é verdadeiro, tá? Exatamente essa é a conjectura de Goldbach. Ele afirma que todo inteiro par maior que 2 pode ser escrito como uma soma de dois primos positivos. Não tem nem o que argumentar aqui, ou escrever, ou enfim, é verdadeiro. O item C, lá atrás, era falso, né? Eu escrevi, não, vou escrever agora, que é falso. Uma pergunta aí sobre o item D, pessoal? Tá, beleza. Tá escrito errado? Onde, Ana? Ah, entendi. Pois é, faltou um conjectura aí, né? Conjectura. Exatamente. Tá, é conjectura mesmo. Então, uma conjectura é alguma coisa que você acredita que seja verdadeiro, mas não foi provado ainda. Né? Não é um teorema, tá? Essa conjectura ninguém provou ainda. Tudo indica que é isso mesmo. Que todo inteiro par pode ser escrito como uma soma de dois primos positivos se ele for maior que 2, mas não há demonstração para isso.
Por isso ele não é um teorema, é uma conjectura. Muito bem. Vou colar o item E aqui. E vamos resolver. Ele fala assim, E, ele é uma afirmação de novo, né? Verdadeiro ou falso. O menor número natural que devemos subtrair de 18.914, de modo que o resultado seja divisível por 9 e por 17 ao mesmo tempo, ele é menor que 97. Ou seja, o número que eu tenho que tirar de 18.914 é menor que 97 para que esse resultado da diferença seja divisível por 9 e por 17 ao mesmo tempo. Bom, vamos pensar um pouco aqui. Isso também não é difícil, tá? Então é o seguinte, pessoal. O argumento aqui, ó, é que eu devo achar alguém para tirar do 18.914 de maneira que esse resultado seja divisível por 9 e por 17 ao mesmo tempo, tá ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o seguinte argumento. Se um número deve ser divisível por 9 e 17 ao mesmo tempo, esse número deve ser divisível, então, pelo produto de 9 por 17, ou seja, 9 vezes 17, que é igual a 153. Tá certo? Tá. Olha só, eu quero saber quem eu devo tirar de 18.914, certo? Para que esse número seja divisível por 9 e 17 e, portanto, por 9 vezes 17, que dá 153. Para a gente responder isso, a gente faz o seguinte, a gente pega o 18.914 e divide por 153. E vê quanto dá o resto. Ok? E vê quanto dá o resto. Quando a gente faz essa divisão, isso vai dar 1, dá 153 aqui, certo? Então aqui dá 6. Aqui dá 3. E aqui dá nada. Bom, mandamos esse 1 para baixo. Né, esse 1 aqui de cima. Aí tem 361 por 153, dá 2. Que dá 306.
306 menos, ou melhor, 361 menos 306 dá 55. Ok? Aí a gente baixa o 4 lá de cima, que vai nos dar um 3 aqui, que por sua vez vai dar 3 vezes 153 dá 440,59. Que subtraindo isso de 554 dá 95. Esse é o resto. Então, pessoal, a gente tem que tirar 95 de 18.914 para que esse resultado seja divisível por 9 e por 17 e, portanto, por 153, ok? E esse número, sim, é menor que 97, tá? Então, entenda o seguinte. A hora que você faz 18.914 menos os 95, que dá é 18.819, que é divisível tanto por 7 quanto por, desculpa, tanto por 9 quanto por 17, que é o que ele estava dizendo, então, o que ele estava querendo dizer. Então esse cara aqui, 18.819, é divisível por 7. Perdão, por 9 e por 17. Divisível por 9 e por 17. Vocês entenderam esse problema? Então é verdadeiro. Gente, entendido aí ou não? Tá. É, mas é verdade. Sim, olhar o resto da divisão. Mas tem que ser da divisão do produto de 9 por 17, né? É isso aí. Exatamente. Tá? Legal. Sim, 95 é menor que 97. Exatamente. Verdade. Isso aí. É... Bom, aí, pessoal, terminamos a 1. A 2, que me parece caiu em todas as provas também, é sobre um critério para fatoração de polinômios, que é chamado de critério de Eisenstein. Nome bonitão, né, tal. Esse critério é o seguinte.
Tá. Primeiro, lembrando, né, o que é uma fatoração de polinômios? Assim, todo polinômio pode ser fatorado, mas aí tem algumas limitações, tá certo? Por exemplo, será que eu consigo fatorar um polinômio de maneira que os polinômios que surgem na fatoração desse polinômio principal, será que esses outros polinômios vão ter coeficientes inteiros ou racionais e assim por diante? Eu, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Antes de resolver o que eu quero dizer. Bom, imagine que a gente tenha o seguinte. Só um minutinho. Só um minutinho, tá? Eu vou escrever o critério aí, tá? O critério é esse aqui, ó. Ah, entendi. Das alternativas, Ana? Pode sim, claro. Sem dúvida. Ou seja, você já pode descartar aí o 4, né? Porque, deixa eu escrever o critério, a gente já discutiu isso, mas é isso mesmo que você falou. E aí você pode testar os outros, né? Então o critério é esse aqui, ó. Para atender o critério de Eisenstein, para ver se a gente consegue uma fatoração de um polinômio dado, tá certo? Ou função, né? Ele chama de função aqui. O que significa dizer que essa função ela pertence a zx? Significa dizer que esse an menos 1, esses coeficientes são todos inteiros, tá, pessoal? Todos inteiros. Tá? Quer dizer, esse critério de fatoração de um polinômio só serve para polinômios que têm coeficientes inteiros. Então é necessário que exista um número primo p que obedeça às seguintes condições. Primeira condição. Então, dado o polinômio que você quer saber se dá para fatorar ou não em polinômios de coeficientes racionais, que tem um Q aqui, né? Primeiro, você tem que ver se existe um número primo tal que esse número primo não divida esse primeiro coeficiente aqui, o AN. Tá? Ele não pode dividir. Segunda condição, esse número primo ele tem que dividir todos os outros coeficientes. Ele não pode dividir o primeiro, ele não pode ser divisor do primeiro,
Mas ele tem que ser divisor de todos os outros. Tá legal? E terceira e última condição é que esse número primo que a gente está buscando, se ele existir, ele ao quadrado não pode dividir o último coeficiente, que é o A0. E aí no nosso exercício eu vou dizer quem seria o AN, o A1 e assim por diante, o A0. Tá. Deixa eu copiar aqui o nosso polinômio. Tá aqui, esse é o nosso polinômio, ou função, tá? Então vamos observar o seguinte aqui. Quem seriam esses AN menos 1 e assim por diante? Bom, primeiro o N aqui pra gente é o grau do polinômio, ou da função, tá? Então perceba, o N aqui pra gente, ele é 9, porque é o maior expoente da nossa variável x aí, tá? Então, o AN pra gente é o A9. 9 porque é o cara, é o coeficiente de x elevado a nona, que pra gente é 4. Tudo bem? Esse é o nosso AN. Quem seria o AN menos 1? É o A8, que seria o coeficiente de x elevado a oitava. Você fala, pô, mas não tem. Não tem porque o coeficiente de x elevado a oitava é zero. Tá? Então, assim, ele só não foi escrito aí, mas seria algo como 4x a nona mais 0 vezes x a oitava, mais 0 vezes x a sétima, mais 0 vezes x a sexta, mais 0 vezes x a quinta, e assim por diante. Tá? E o que nós temos então é o A9, nós temos também o A4, que é o menos 14. Temos o A3 é zero, não é que ele não existe, ele é zero. Mas ele não está aí, ele também não interessa. O A2 é 28. E o A0? O A0 é o coeficiente ou termo independente de x. Ele não tem o x com ele, então é o menos 21, tá? No nosso problema. Então A0 para a gente é menos 21. Então, o critério é o seguinte: se eu achar um primo que não divida o A9, divida todos os outros coeficientes, o A4, o A2 e o A0, e que ele não divida, ele ao quadrado não divida o A0, eu mostro que o polinômio que o exercício nos deu, ou a função que o exercício nos deu, que eu não consigo fatorar esse polinômio por polinômios de graus maiores ou iguais a 1 que tenham coeficientes racionais. Eu não consigo fazer isso. Tá? Independentemente desse critério aí, assim, vamos dizer assim, o significado dele é você saber aplicar ele. Né? Então, se você mostrar para qual número primo a gente pode aplicar esse critério de Eisenstein, bom, como a Ana comentou, eu estou procurando um P'. Então o P para mim pode ser ou 4, 5, 7, 9, 11. Mas como o P tem que ser primo, ele não pode ser 4. Ele não pode ser 9. Então ele pode ser o 5, 7 ou 11. Tá? 5, 7 ou 11. Bom, comecemos pelo 5.
Ou seja, se eu quiser verificar se o 5 atende a essas condições que eu acabei de colocar, eu vou ter que ver se o 5 não divide o A9, de fato não divide. Só que, olha só, se eu pegar o P igual a 5, vou testar o P igual a 5. Eu verifico, por exemplo, que o 5 de fato não divide. Esse símbolozinho não divide, né? O 4. Ok, até aí. Mas o 5 também não divide o 28. Então já furou, porque ele deveria dividir. Ele deveria dividir pelo critério. O primo que eu escolho não pode dividir o primeiro coeficiente, mas ele tem que dividir todos os demais. Então, não é o 5. Se o P for 7, que é o próximo primo aí da lista. Bom, vamos ver. O 7 não deve dividir o A9. De fato, não divide. Ok. O 7 tem que dividir o A4. De fato, ele divide 14 negativo, né, pessoal? O 7 também tem que dividir o A2. Opa, o 7 divide o A2. Que é 28. 7 divide 28, sim. E o 7 tem que dividir o A0 também. O 7 tem que dividir o A0. Que é menos 21. Divide sim. E o 7 ao quadrado não pode dividir o A0. 7 ao quadrado. E o 7 ao quadrado, que é 49, não divide o menos 21. Então está tudo certo. Então, no nosso exercício, o primo que atende ao critério de Eisenstein para dizer que esse cara é irredutível sobre os racionais é o primo P igual a 7. Tá ok, pessoal? Portanto, resposta C. Pessoal, alguma dúvida? Assim, tem toda uma discussão aqui, o que é ser irredutível e tudo mais, mas nessa altura do campeonato você tem só que saber fazer esse teste. Tá bom? Exatamente, Ana. Ele não pode dividir o primeiro, ele ao quadrado não pode dividir o último, mas ele tem que dividir todos os demais. Exatamente isso. Resumindo é isso. Ele quem? O primo, né? Tá? O primo. Isso, os termos do meio. Legal? Bom, aí, pessoal, é o seguinte. Antes de fazer o terceiro é um exercício
nas provas aí, cada caso é um caso, tá? Mas, para todos eles, para resolver os exercícios do tipo número 3 que nós vamos resolver aí, vocês têm. Essa aí não vai ter jeito de vocês fugirem. Vocês vão ter que decorar as propriedades da operação dos números inteiros chamada congruência módulo Z. Esse não tem jeito de fugir, tá? Então, o legal é que a gente vai fazer o seguinte, então, eu vou rever o conceito, vou passar para vocês as propriedades e vocês vão ter que decorar isso aí. Tá bom? Então vamos lá. Isso para a gente resolver o terceiro exercício. Então, antes de resolver o terceiro exercício, eu quero falar sobre congruência. Congruência na aritmética, né, pessoal? Tem a congruência da geometria. Estamos falando aqui é congruência módulo Z. É isso. O conceito é bem simples até. Ó, vamos lembrar aqui. Então, dizemos que um número inteiro A, vou usar X, é congruente módulo M A um número Y, vírgula, com M e Y também inteiros, deixa eu só ver uma coisa. Vírgula, C M divide a diferença A menos B. Escrevi, vamos dar exemplos, vocês vão entender. Ó. Dizemos que o número inteiro x é congruente módulo m a um número y, vírgula, com m e y também inteiros, se m divide a diferença a menos b. Ó, vamos ver então. A notação é essa aqui. A, colocando em matematiquês agora, né, pessoal? A é congruente a B
módulo M C e somente C, M divide, ou é divisor, da diferença de A com B. Então vamos ver alguns exemplos de congruência aqui. Exemplo, 5 é congruente a 2 módulo 3, por exemplo. Módulo 3. Pois o 3 divide 5 menos 2. Certo? 3 divide 5 menos 2. Claro que divide, né? 5 menos 2 é 3, e 3 divide isso. Certo? Então, os 5 é congruente a 2 módulo 3, porque 3 divide 5 menos 2. Tá? O que mais? Olha isso aqui, ó. Deixa eu dar outro exemplo aqui. O 7 ele é congruente a menos 2. Pode ser negativo? Pode sim. Módulo 9. Por quê? Bom, porque 9 divide 7 menos menos 2. 9 divide 7 menos menos 2. 7 menos menos 2 é 9, né, pessoal? 9 divide 9, tá? Quem mais? Só dando alguns exemplos aqui. Tá. Bom, alguma dúvida com relação ao que significa a operação um número módulo, perdão, um número congruente a outro módulo M? Entenderam aí? Mais um exemplo aqui, ó. 15 é congruente a menos 1 módulo 8. Pois o 8 divide 15 menos menos 1, que é 16. Certo? Por isso que 15 é congruente a menos 1 módulo 8. Porque 8 divide 15 menos menos 1, que é 16. Perguntas aí, pessoal, antes que eu fale das propriedades.
Nenhuma pergunta? Então eu vou falar das propriedades e se vocês quiserem resolver um exercício do tipo dos exercícios números 3, de todas as provas que eu vou passar para vocês depois, vocês têm que saber essas propriedades. Não tem jeito, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Tem que decorar essas propriedades. Então, eu vou falar das propriedades da congruência. Propriedades da congruência. Módulo M. Tá. Primeira propriedade. Todo número é congruente a ele mesmo. Módulo alguma coisa. Né? Módulo alguma coisa. Pela definição a gente entende por quê. Porque quando você fizer A menos A vai dar zero e o zero ele pode ser dividido por qualquer número M, tá certo? Então essa propriedade é a primeirinha. Segunda propriedade. Se AB módulo M isso implica que B é congruente a A módulo M também. Tá bom? Segunda propriedade é essa. Terceira propriedade. Terceira propriedade. Se A é congruente a B módulo M, e B é congruente a C módulo M, vale uma propriedade chamada transitiva, que a gente já viu várias vezes. Ou seja, congruência é uma operação que é transitiva. Isso implica que A é congruente módulo. Desculpe, que A é congruente a C módulo M. Isso implica que A é congruente a C módulo M. Essa propriedade leva o nome de transitividade. Transitivo. Ok? Vamos lá. Quarta propriedade. Caramba. Pronto. Essa é importante também. Ó. Se todas são, viu? Se vamos ganhar tempo aqui. Se A é congruente a B, módulo M, e
C é congruente a D módulo M. Então, A mais C é congruente a B mais D módulo M. Propriedade que nós vamos usar em breve. Então, a soma de A com C é congruente à soma de B com D módulo M também. Quinta propriedade. Quinta propriedade é essa aqui. Se A é congruente a B módulo M, se implica em A mais C ser congruente a B mais C módulo M também. Módulo M. Sexta propriedade. Essa é importantíssima, nós vamos usar algumas vezes também. Essa sexta. Se A é congruente a B módulo M, então isso implica em A elevado a N de navio ser congruente a B elevado a N de navio. Ok, pessoal? Se o número A é congruente a B módulo M, o número A elevado a uma potência continua congruente a B também elevado a essa mesma potência. Essa potência aí tem que ser inteira, natural, né? Com N maior que zero. Né? Vamos deixar claro isso aí com N pertencente aos naturais ou inteiros. No caso, naturais, desculpe, diferentes de zero. Estrela, tá? E a última não, a penúltima, é essa aqui, ó. Então essa seria a sétima propriedade. Que se A é congruente a B módulo M e C é congruente a D módulo M, então os produtos de A por C e de B por D
respeitam a mesma congruência, certo? Ou seja, A vezes C vai ser congruente a B vezes D. É uma coisa que nós vamos também usar bastante. E a última. Agora a oitava, propriedade última, tá? Que se estou montando aqui a última. Que se A mais C congruente a B mais D módulo M. Só um minuto, fica uma travada na luz aí. Opa, melhorou aí, pessoal? Melhorou a conexão? Só dá um retorno aí se melhorou a voz, pessoal. Legal. São os picos de conexão aqui, né, pessoal? Infelizmente. Tá. Então, olha só. Se A mais C é congruente a B mais D módulo M, então na verdade aqui é C. Então vamos lá, para revendo a última. Se A mais C é congruente a B mais C módulo M, é porque A é congruente a B módulo M. Tá? Tem que saber essas propriedades? Tem que saber essas propriedades. Vou dizer para vocês quais são as mais importantes. Que vocês têm que saber. Tem que saber. A propriedade 3 é importantíssima, que é da transitividade. Propriedade 3. A propriedade 4. A propriedade 6. E a propriedade são as mais importantes, essas três que eu assinalei aqui. Claro que vocês têm que saber as outras, né, pessoal? Mas vocês têm que saber são essas três que eu assinalei. Tá. Vamos resolver o exercício. Se ninguém tiver perguntas ou dúvidas aí, vamos resolver o exercício 3 da prova P1. Então ele fala assim: onde a gente usa isso, né? Vamos ver. Geralmente em exercícios que o cara pede resto de divisão, mas não só, tá? É que na prova as questões foram todas focadas em restos
de divisões de potências muito grandes por algum número, tá? Por algum número. Deixa eu fazer uma observação aqui antes de falar da questão 3. Vou fazer uma observação. Ó, observação, tá? Observação. 2 pontos. Perceba que se você tem que 20 é congruente a 4 módulo 8, e de fato é, né? O 20 é congruente a 4 módulo 8, porque 20 menos 4, que é 16, é divisível por 8, tá ok? Mas tem uma outra coisa que você pode olhar para essa expressão e concluir também. Bom, se o 20 menos 4, que é 16, é divisível por 8, significa, isso implica, né, que uma outra maneira de dizer isso é que se você dividir o 20 por 8, claro que aqui dá 2, mas o resto é 4. Então, a operação congruência módulo alguma coisa, quando tem como elemento aqui esse elemento do meio menor do que o número do módulo, certo? Porque 4 é menor que 8, isso aqui vai ser exatamente igual ao resto da divisão de 20, no caso, por 8. Tá? Ou seja, falar que 20 é congruente a 4 módulo 8 significa dizer que 8 divide 20 menos 4, mas significa dizer também, nesse caso, que o 4 é o resto da divisão de 20 por 8. Tá? Perceba isso. São coisas equivalentes. Tá? Por isso que os exercícios que apareceram para vocês aí, eles vão tratar do resto da divisão de números gigantes que você não conseguiria calcular na mão, né? 2 elevado a 530, quanto é? Sei lá, tenho a menor ideia. É grande. 2 a décima já é 1024, então você pode imaginar. 2 a décima primeira é 2048, então é um número grandão. É claro que não vai ter como você fazer 2 elevado a 530 para depois dividir por 7. Não é por aí o caminho. Então qual é o caminho? O caminho é usando congruência módulo alguma coisa e as propriedades dessa operação. Tá? Bom, tem alguma regra, alguma coisa assim para abordar os exercícios? Não, não tem. Mas olha só, já que eu quero trabalhar com resto da divisão de 2.530 por 7, eu vou usar então a congruência. Tá? E a resolução vai ser a seguinte. Primeiro, eu sei que 2 elevado à terceira, que é 8, é congruente a 1 módulo 7. Por quê? Porque 2 à terceira, que é 8, menos 1 dá 7, que é divisível por 7. Por isso que 2 elevado à terceira é congruente a 1 módulo 7. Tudo bem? Por que eu comecei com 2 à terceira? Bom, porque eu vou usar uma das propriedades que eu passei para vocês, mais especificamente a 6, para chegar nos 2.530, para começar usando a 6. Tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou elevar o 2 à terceira a uma potência que me leve perto dos 530 aqui. Tá? Que me leve perto dos 530.
Ou seja, eu vou escolher, para fazer essa escolha, você pode dividir os 530 por 3. Você já vai entender por quê. Quando a gente divide 530 por 3, vai dar 1, sobra 2, abaixo 3, dá 7, vezes 3, 21 para 23 dá 2, abaixo 0. Oh, caramba, minha lousa às vezes dá uns paus aqui. Que dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Ó, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar o 2 ao cubo. Vou elevar o 2 ao cubo a 176. Só que eu tenho que elevar o 1 também a 176. Por que essa escolha? Porque é o seguinte. 2 ao cubo elevado a 176 vai me levar em 2 elevado a 528. Só que pela propriedade que eu falei para vocês, se eu elevo esse lado a uma potência, no caso 176 aqui, eu também elevo essa potência, 176. Mas é 1 que tem aí, então não vai ter problema. Módulo 7. Então eu estou jogando com aquela propriedade de número 6 para chegar nos 2.530. Mas eu não cheguei ainda. Não cheguei ainda, mas vou chegar. Bom, potência de potência me dá 2 elevado a 528. E desse lado, 1 elevado a 176 dá 1 mesmo. Então, pessoal, não acabou ainda, tá? Mas, por exemplo, essa congruência que nós chegamos aqui, ela diz para a gente o seguinte, que se você dividir 2.528, que é um número gigante, por 7, o resto dessa divisão é 1. Tá legal? É isso que ele está dizendo. Tá. Como é que eu chego... Como é que eu saio de 2.528, 2 elevado a 528, e chego em 2 elevado a 530? Eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu vou usar agora a propriedade de número... Cadê ela? De número 7. A propriedade de número 7. Me permite multiplicar o 2 elevado a 528 por 2, você já vai entender por quê, ao quadrado. Por 2 ao quadrado. Por que por 2 ao quadrado? Bom, porque se eu fizer esse produto aqui, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Vai chegar nos 530 que eu queria. Só que eu não posso fazer isso de graça, né, pessoal? Também tenho que multiplicar aqui desse lado por 2 elevado ao quadrado. Tá? Módulo 7.
Então, o que eu estou fazendo? Eu só estou usando as propriedades que eu apresentei para chegar por via congruência no resto da divisão do que a gente está querendo. Essa divisão, então, aqui a gente conserva a base. Perdão, esse produto aqui a gente conserva a base. 2. Esse lado aqui nós vamos ter 2 elevado a 530, né, que é o 528 mais 2. Desse lado aqui, eu vou ter que 2.530 é congruente a 4 módulo 7. E como eu acabei de falar para vocês, a congruência ela também pode estar relacionada com o resto da divisão de dois números. Uma congruência como essa diz para a gente que o número 2.530, ao ser dividido por 7, mesmo que você não saiba quem seja ele, nos dá resto 4. Ok? Esse é o resto que ele estava querendo. Essa questão aí, se eu não me engano, o gabarito está furado. O gabarito que eles deram pra gente. Ah, não, tá certo. Certinho o gabarito. Gente, uma dúvida? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Pois é, Eduardo, vai ter que decorar, cara. Pode ver que só nessa questão eu usei duas propriedades. Duas daquelas todas lá. Não chega a usar todas, tá, pessoal? Mas algumas. Então, olha só. Amanhã eu vou... Eu acho assim que a questão 2 ela é tranquila, né? Uma vez que a gente fez uma, as outras são muito parecidas. A questão 2, que é a do critério de Eisenstein. A questão 3 que nós vemos hoje, elas têm algumas variações no resto das provas que eu passei para vocês. Então, minha proposta é, para amanhã, eu resolvo mais questões desse tipo que eu resolvi agora. Tem a quarta questão ainda, que tem a ver com congruência. Tá? Uma vez que vocês entenderam congruência para a terceira questão, fica mais fácil entender para a quarta. Então, amanhã a gente vai trabalhar as outras provas, resolvendo as outras questões 3 e as questões 4 e a 1. E as 1, que são muito parecidas também. Eu não sei se vocês vão tirar o domingão amanhã para estar estudando, ou sábado à noite agora. Mas seria legal para amanhã a gente discutir mais sobre isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas. Então, minha sugestão é, tentem resolver os exercícios de número 1 das provas que eu vou passar para vocês aí, que a Ana forneceu para a gente aqui. Os de número 2, é claro. E tenta resolver os de número 3. Eles são um pouco diferentes desses que nós resolvemos agora. Mas tenta. E os de número 4 eu vou resolver amanhã. E aí, na terceira aula, a gente arremata isso. Tá legal? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Então eu vou passar as provas para vocês aí. Já vou deixar a lousa para vocês aí. E a Ana gravou, né, Ana? Deu tudo certo a gravação?